Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Hoje entramos um pouquinho mais cedo, 8h15 agora, melhor, né? A gente tem mais tempo para passar notícia e informação, afinal de contas, o seu Evangelizar em Forma de todo santo dia está começando. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite, mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD e também no Facebook, onde a gente vai interagindo e também nós fazemos essa transmissão ao vivo para você. Feito, feito. Tô meio fanho, né? Não, mas tá importante. É só um pouquinho anasalado assim, mas já fica bom. É que o tempo tá uma coisa de louco esse inverno aqui em Curitiba. E já a gente vai tratar desse assunto, porque primeiro nós temos aqui para apresentar para vocês as nossas manchetes. O que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! Começa a valer portaria da ANS que põe fim ao limite de sessões imposto por planos de saúde. Candidatos a cargos políticos serão conhecidos até esta semana. IBGE constata nova queda no índice de desemprego, quando a mania vira dependência. Um estudo mostrou que no modo silencioso, a tendência é checar o aparelho ainda mais. O Evangelizar em Forma desta terça-feira, 2 de agosto, já está no ar. Então vamos que vamos, gente. Vamos começar falando do tempo, falando da previsão para o Brasil inteiro, mas eu vou te falando uma coisa, hein? Aqui em Curitiba, sabadão fez 3 graus, não foi isso? 2 graus na hora que eu acordei. Frio, frio, frio. Hoje nós já estamos curtindo 12 graus, uma lua já está lá, um baita de um sol que está lá fora. E a máxima prevista para aqui hoje, além da secura, 25 graus. Aí não dá, né? Rinite véia, vem que vem para abraçar a gente assim, ó. E só larga daqui uns 15 dias. É assim que funciona. Vamos lá para a previsão do tempo. Taca-lhe pau. Nesta terça-feira, o amanhecer começa com formação de nevoeiro na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, áreas do sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Mas aos poucos o sol predomina, com bastante variação de nuvens, principalmente no interior mineiro. Não tem expectativa de chuva e aos poucos as temperaturas voltam a subir. Não chove em todo o centro-oeste, nos estados de Santa Catarina e também do Paraná, mas a nebulosidade já aumenta no oeste e sul do Rio Grande do Sul e volta a chover inclusive na região de Uruguaiana. Mas a capital Porto Alegre ainda continua com tempo firme. A chuva segue concentrada entre o norte e o nordeste. Nesta terça-feira, a nebulosidade aumenta em todo o litoral de Pernambuco e também de Alagoas. E tem previsão de chuva em vários momentos, por vezes com forte intensidade. Em Manaus e Belém as pancadas são mais isoladas, mas na região de Boa Vista já aumenta o risco de temporais. A máxima chega aos 22 graus em Porto Alegre, máxima de 37 graus em Cuiabá e 27 graus no Rio de Janeiro. Que inverno mais esquisito, tá louco? Fim de semana, ontem nós noticiávamos o que aconteceu no fim de semana, né? Geado por tudo quanto é lugar, inclusive nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, mas a secura voltou e as altas temperaturas voltando também. Pra quem gosta, é um prato cheio. Vamos de notícia e informação, porque é o seguinte, gente, vamos falar agora de Auxílio Brasil. Aliás, não só do Auxílio Brasil, mas a estratégia que os bancos estão bolando para, ficar de olho nesse din-din a mais que começa a ser pago já a partir desse mês de agosto. A Vanessa tá com a gente e vai explicar certinho essa história. Que coisa, hein, dona Vanessa? Bom dia para você. Bom dia, Vilches, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo que você falou, hein? Tem muita gente de olho já no Auxílio Brasil, né? Nesse benefício que as pessoas recebem. Em todo o Brasil, muitas pessoas recebem. Apesar da ampliação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil ainda não ter sido regulamentada pelo governo federal, bancos e instituições financeiras já se antecipam e fazem pré-cadastro para quem recebe o benefício. A taxa de juros, olha só, chega aos 4,96% ao mês ou 79,17% ao ano, o que preocupa especialistas. A possibilidade foi liberada pelo governo Bolsonaro, que editou em março uma medida provisória aprovada em julho no Senado. A medida aumenta e limita o crédito a 40% dos atuais R$ 400 do Auxílio Brasil, percentual da renda mensal que pode ser comprometido com o pagamento da parcela. De acordo com o Ministério da Cidadania, a previsão é que a regulamentação seja sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro ainda essa semana.
antes da liberação da medida. No entanto, correspondentes bancários que fazem a intermediação da concessão de consignados para diferentes bancos e instituições financeiras já recolhem dados pessoais, como o CPF e o Código Familiar do Auxílio Brasil, e pré-cadastram beneficiários. O crédito consignado é concedido com desconto automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício. Por ter como garantia o desconto direto, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os menores juros do mercado, de 2,14% ao mês para aposentados e pensionistas do INSS. A coordenação do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, avalia que a possibilidade de pré-cadastro é abusiva e questiona o padrão de valores ofertados e condições oferecidas pelas empresas. Além disso, o IDEC diz que o risco de endividamento desse público com a medida é alto. Outros bancos ainda não oferecem o cadastro prévio para o crédito. A Caixa informou que aguarda a regulamentação da medida, com as condições e requisitos do empréstimo, assim como o Banco do Brasil, que analisa a possibilidade. Ou seja, Vilches, grande risco de endividamento para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Vanessa, vamos só fazer um lembrete que é importantíssimo. Sim. Que a gente está dando sempre a boa notícia, porque a partir do dia 9 agora, não é isso? 9 de agosto veio o novo auxílio no valor de R$900, certo? É 600, R$600, R$600. Bem lembrado, R$600. Só que é o seguinte, gente, esse Auxílio Brasil com o novo valor, ele vai ser pago só até quando, Vanessa? Até dezembro desse ano. Depois de janeiro, ninguém sabe o que vai acontecer, gente. Sim. Então, assim, essa garantia com aumento vale só até dezembro. Depois disso, ninguém sabe de quanto vai ser o Auxílio Brasil. Quer dizer, nós sabemos, ele vai voltar ao patamar anterior. É o que está na regra, é o que está na lei. O governo só tem previsão orçamentária para pagar o Auxílio Brasil com aumento até dezembro, depois balbal. Aí eu fico pensando, aí a pessoa já vai começar a fazer cálculo porque o empréstimo consignado vai estar mais barato, ela vai pegar parcela de quantos? Nós estamos em agosto, né? Então vamos começar, eu pego o dinheiro agora, eu vou pagar em setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 vezes? Não, as pessoas pegam o empréstimo para pagar em 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Muito mais que isso às vezes. Gente, olha, cuidado com essas armadilhas do mercado, por favor, né, Vanessa? É uma tentação, né, Vilches? Muita gente tá precisando de dinheiro para pagar dívidas, mas existem também os casos das pessoas da família que abusam, na verdade, dos aposentados, fazem dívidas no nome dos aposentados, que inocentes nem percebem que vão ficar endividados, às vezes, por 1, 2 anos, entendeu? Recebendo um valor muito menor. Então, tem que ficar atento, sim, para evitar esse endividamento. Mesmo porque, Vanessa, daqui a pouquinho a gente vai dar dentro do Giro de Notícias, no Informa na Cidade, um levantamento por estado que mostra o endividamento do brasileiro. No estado do Amazonas, por exemplo, mais de 50% da população adulta já é considerada inadimplente. Olha só. Inadimplente é aquela pessoa que deixa de pagar em dia, por exemplo, a conta de água, luz, de telefone, do cartão de crédito. Então é assim, dever não é pecado e não é crime, mas acaba com a saúde financeira e a saúde de uma família. Por isso que a gente tem que ficar atento a esses detalhes. E se puder evitar, né, não cair nessas armadilhas de passar os dados agora para fazer pré-cadastro, espera receber para ver o que é possível fazer. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. É aquela coisa, gente, economia popular é pauta sempre aqui no Evangelizar Informa e a gente fica, às vezes, insistindo em assunto que todo mundo sabe, mas é que no momento de aperto, no momento de dificuldade, a gente se deixa enganar ali pela facilidade do dinheiro. Porque é tão fácil pegar dinheiro emprestado, né? O banco te atende bem, aliás, o banco te atende. Aí depois, além de te atender rápido, ele te atende super bem. Aí depois o dinheiro já cai rapidinho na sua conta. Mas depois, na hora de pagar, que pepino que é. Então pense, faça a conta, pense e veja mesmo. Será que eu preciso disso? Nesse momento, Auxílio Brasil a R$600 é só até dezembro, gente, ok? Então vamos que vamos. Agosto marca também um prazo importantíssimo para esse ano eleitoral no Brasil. É o prazo que todos os partidos políticos têm para comunicar à Justiça Eleitoral do seguinte: aqui no meu estado, o candidato a governador vai ser fulano. Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, vai ser essa turma aqui. Então é o seguinte, em outras palavras, até sexta-feira a gente vai conhecer tudo quanto é candidato. Taca-lhe pau. O mês de agosto marca o fim dos prazos eleitorais para as eleições que acontecem neste ano. Em outubro,
Iremos eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Para a eleição de governador e presidente, está reservada uma segunda data em caso de necessidade do segundo turno. O primeiro turno está marcado para o dia 3 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro. Nesta semana, termina o prazo de inscrições de candidaturas. Todas elas serão conhecidas até sexta-feira. Depois disso, ainda há o prazo para a inscrição destas mesmas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, o prazo vai até o dia 15 de agosto. No Paraná, por exemplo, 9 pretendentes ao governo do estado já foram lançados como candidatos. No último fim de semana, boa parte dos partidos fez convenções para lançar essas candidaturas. Estava até conversando com o Padre Francisco antes aqui no Bom Dia Evangelizar a respeito desse assunto. Olha, eu me considero um jornalista bem informado a respeito de política aqui no meu Paranazão. Eu fui dar uma olhadinha na lista desses nomes de candidatos ao governo do estado aqui. Falei, eu não conheço ninguém. Absolutamente ninguém. São pessoas que não têm representatividade política alguma no estado do Paraná. Sabe, num deputado, vereador, tem um cargo político, um cargo que seja um CEO de uma grande empresa. Nada para ser governador. Aí eu fico, mas por que um partido está lançando um nome para governo do estado? Aí a gente lembra dos 2 bi que foram aprovados pelo Congresso Nacional para chamado fundo partidário. Que agora esse dinheirão todo já foi espalhado pelos partidos. E os partidos nadando em dinheiro. E aí, vamos lançar um candidato que eles sabem que não vai ter mais nada de voto. Mas tem que marcar presença, né? Temos candidatos. Estamos representados no plano eleitoral brasileiro. É uma conversa fiada. É um dinheirão nosso, suado, arrecadado com imposto, que vai para partido político irrelevante, absolutamente irrelevante, e que a gente começa a entender agora na eleição. Dos 9 candidatos aqui no Paraná, você que é paranaense ou você de outro estado, dá uma checada na lista de candidatos que tem no seu estado. Desculpa a palavra, mas quanto Zé Ruela é candidato a governo do teu estado? Impressionante, gente. Vamos para o intervalo comercial? Depois a gente volta com mais assunto e informação. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta com os 8h31. Olha a imagem ao vivo que nós temos aqui. Nossa, Ricardo, que cidade é essa? Então, gente, eu acho que a primeira vez que eu vejo uma imagem dessa cidade também é Macapá, capital do Amapá, que nós estamos mostrando. E olha que imagem bonita, né? Porque apesar da temperatura alta, nossa, 26 graus já, a gente vê essas nuvens carregadas lá em alto mar, que dá a impressão, eu não sei de onde vem o vento, vocês que são pescadores aí, porque dizem que o vento, aí vou falar bobagem, não sei. O vento pode vir de cá ou de lá, não sei. Mas normalmente o vento vem do mar, né? Vem o vento é que assim traz as nuvens para trazer a chuva para cá. Mas não sei. Mas bonita imagem que a gente está vendo, uma cidade bem plana. Pelo menos nesse ponto. Claro, né, Ricardo? Você tá vendo? Eu falei, mar é mar. Ali é mar. Macapá, Ricardo, não é Rio Amazonas, é mar. Não fala bobagem. Daqui a pouco o telespectador vai me ajudar. O cara não conhece do Brasil, fica aí, ó. Quem fala demais dá bom dia cavalo. Acontece essas coisas mesmo. Vamos falar de outras coisas importantíssimas. Planos de saúde. Lembra que no mês passado a Agência Nacional de Saúde baixou uma portaria de interesse de todos nós? Acabava com aquela regra criada pelos próprios planos que limitava o número de sessões, por exemplo, de psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Lembra dessa história? Aí a ANS fez uma reunião e falou, não. Quem tem que decidir, na verdade, quantas sessões o paciente precisa é o médico e não um plano de saúde que está preocupado com o custo. Então, essa portaria que foi baixada lá no mês passado entra em vigor agora no mês de agosto. E essa notícia boa que a gente tem para vocês. Taca-lhe pau. Agosto marca a entrada em vigor das novas determinações da Agência Nacional de Saúde. E essas novas regras vêm para ajudar quem é cliente de planos de saúde. A partir de agora, não existe mais limite para consultas ou sessões de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional. A nova regra vale para clientes com qualquer doença ou condição de saúde listada na Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral,
síndrome de Down e esquizofrenia. Com a entrada em vigor da portaria da ANS, o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fono, físio e terapias ocupacionais passa a valer para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico. Assim, foram excluídas as diretrizes de utilização, que estavam presentes nos contratos dos planos. Essas diretrizes exigiam determinadas condições para as consultas e sessões com os especialistas. Aí, quem está em casa e já tem plano de saúde, começa a pensar, porque na verdade nada é de graça, né, gente? E é fato. Se hoje os planos de saúde têm um determinado preço para um número ilimitado de sessões, vocês podem ter certeza, daqui a algum tempo nós já estaremos ali noticiando algo relacionado a essa compensação financeira que esses planos de saúde terão que ter. Ou seja, a compensação financeira, eu falo em aumento do valor do preço de saúde nas próximas correções que virão, para fazer com que essas sessões ilimitadas sejam compensadas pelo plano de saúde. Nada, absolutamente nada sai de graça. Mas eu sempre lembro, essas discussões, em função de lei, só acontecem a cada ano. Plano de saúde só pode ser reajustado aqui no Brasil de ano em ano, conforme o aniversário do seu plano de saúde. É assim que funcionam essas regras a partir de avaliação feita pela Agência Nacional de Saúde. E outro detalhe, eu estou conjecturando, especulando, não é informação. Mas estamos de olho, porque afinal de contas nós todos aqui temos planos de saúde também. Estamos curiosos e apreensivos para saber os próximos passos dessa situação aí. Vamos falar agora, continuando falando de saúde. Sim, nós vamos falar agora de uma saúde uma saúde emocional. Você é daquele tipo de pessoa que não aguenta ver o teu telefoninho fazer um barulho, dar uma piscadinha de luz, você já quer ver se tem mensagem para você? Então, é uma mania, né? Que pode virar dependência. E a gente vai explicar essa história para vocês. Acompanhe. Tem gente que não larga o celular. Necessidade ou vício? Acho que fico bastante. Eu não sei falar o tanto, mas fico muito. Eu fico um bom tempo, vamos dizer assim, mas eu coloco o WhatsApp no meu computador. Então, vamos dizer que eu fico muito tempo porque fico conectado pelo computador. Mexendo na rede social, mexendo em tudo. Os brasileiros são os que mais passam tempo no celular no mundo, em média 5 horas por dia, um hábito que pode trazer problemas. Ficar muito tempo no celular é um hábito, né? Então a gente cristaliza um hábito, a gente se acostuma, a gente passa a fazer com que aquilo seja um comportamento que o nosso cérebro entende como estável. Quando você deixa de fazer um hábito, ele se desorganiza e diz, como assim? Então é para fazer o quê? Não entendi, me perdi. E isso gera ansiedade. Mas será que desativar as notificações do celular é a solução para diminuir o uso? Os pesquisadores garantem que não. Um estudo mostrou que no modo silencioso, a tendência é checar o aparelho ainda mais. Eu deixo no modo silencioso. Você acha que você mexe mais? Eu mexo mais. É verdade. Os 138 participantes da pesquisa costumavam olhar o celular cerca de 50 vezes ao dia com as notificações ativadas, frequência que passou para 98 vezes com os alertas desligados. Aquela sensação de que eu não posso perder nada, né? Isso é um conflito nosso desde que a criancinha entendeu que tem outras pessoas no mundo além dela, então ela vai perder prioridade. Quando ela percebe que ela é criança e os outros são adultos, eu também queria ser adulto, eu estou perdendo coisas sendo criança. Quando você desativa as notificações, recupera um pouco desse nosso trauma, sabe? Não é um trauma, assim, para algumas pessoas é muito relevante, mas todos nós temos em uma pequena medida, pelo menos, né? Então, a sensação de estar por fora, de ser expulso do quarto dos pais, sabe? Vá dormir sozinho. Então, pega um pouco nesse nosso conflito. Então, todos nós temos. E será que conseguimos diminuir essa dependência do celular? Claro que sim, mas é preciso definir as prioridades. Eu tirei as minhas notificações, que eu não gosto que elas apareçam quando eu estou usando um outro aplicativo. Eu acho isso extremamente invasivo, estou lá falando e aparece aquele aviso, não gosto disso. Então, não usar a notificação, no meu caso, me ajuda. Nós podemos separar em 3 blocos. O bloco das coisas que são urgentes,
as importantes e as circunstanciais. As urgentes é assim, você precisa urgente de um horário no dentista, né? Ou de uma consulta, e aí você está esperando a pessoa te disponibilizar um horário, então isso é urgente. O importante é aquilo assim, é meu trabalho, eu trabalho com isso, eu tenho um grupo de professores, eu tenho um grupo com o meu coordenador, e durante o meu período de trabalho eu tenho que estar ativa no Teams, por exemplo, né? É como eu demonstro para minha equipe que eu estou disponível a ela. Só que tem várias coisas que são circunstanciais, que se eu fizer legal, mas se eu não fizer, também não dá em nada. Que é Facebook, pessoal, rede pessoal, sabe? O grupo da família. Isso tudo pode ficar para 1 hora por dia, lá de noite, ou no final de semana. Vai te envolver com aqueles assuntos que você tem que se dedicar mesmo, mas pelo menos você não vai estar se distraindo com o que é circunstancial. Adaptação, né? Regra, né? Por exemplo, lá em casa, eu e a dona Onça já especificamos. Quando a gente consegue almoçar junto, esse horário é sagrado. Então o telefone é viradinho e longe da gente. Só se tocar o telefone que a gente vai atender, mas se tiver mensagem, aquele momentinho que nós temos a dois. À noite também a gente tem um determinado horário para relaxar até. Isso é uma recomendação até médica, para você se desligar, para você pegar um pouquinho aquele ritmo mais tranquilinho, para você ter um sono mais descansado. Porque se você é daqueles que fica deitado na cama, mexendo no celular, vendo aqueles videozinhos de 15 segundos, o teu cérebro ainda está ativado, você vai estar meio acelerado. Então é importante você se desligar disso também, aos pouquinhos, para você ter um sono mais tranquilo. Isso é uma recomendação médica que eu adotei em casa e até ali para preservar a saúde mental em casa, para a gente conversar um pouquinho. Senão, a atividade no celular você vai ter o dia inteiro, todo dia, que é impressionante, né? Mas vamos mudar de assunto. Vamos para o Informe na Cidade? Giro de notícias e informações pelo Brasil, taca-lhe pau. Uma pesquisa da Serasa mostra que está no Amazonas o maior número de brasileiros inadimplentes numa amostragem por estado. Por lá, 51% dos adultos atrasaram algum tipo de conta ou prestação neste ano. Entre as contas que estão em atraso, a do cartão de crédito vem em primeiro lugar com 20% dos inadimplentes. Contas de água, luz e telefone vêm em seguida para 18% dos moradores do Amazonas. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente nessa batida. O motorista do Audi simplesmente atropela um motoqueiro e outro carro numa rua reta em Belo Horizonte. Ele se recusou a fazer o bafômetro, mas policiais disseram que apresentava sinais de embriaguez. O motorista chegou a ficar preso, mas pagou uma fiança de R$242 mil e foi liberado. Caro? Nada. O carro que ele dirigia está avaliado em R$1 milhão. O aplicativo do FGTS já está atualizando o saldo das pessoas que têm dinheiro na conta. Na semana passada foi anunciado o pagamento dos lucros do fundo de garantia, R$ 27,00 a mais para cada R$1.000 em conta. Mas atenção, hein? Esse dinheiro também não pode ser sacado, a não ser nas regras já estabelecidas, como em caso de demissão do trabalho. Olha que coisa mais feia foi flagrada em Rio Tinto, no interior da Paraíba. 3 policiais militares fardados e numa viatura se envolveram num acidente de trânsito e brigaram com as pessoas que viram a cena. Um dos PMs estava visivelmente bêbado e nem parava em pé. Os 3 foram presos e já respondem processo na corregedoria. Rapaz, na hora de serviço, o PM indo pra festinha... Vixe, isso vai dar uma zica na Paraíba, isso. Nossa Senhora. Vamos pro intervalo? Nossa, tô até. Vamos pro intervalo e na volta nós vamos falar sobre o índice do desemprego no Brasil. O IBGE mostrou que caiu de novo, graças a Deus. Sai, Daniel, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta, que horas? Às 8h48. Seguinte, gente, vamos falar então de dados do IBGE, para você entender que os últimos números informados dão conta de que caiu o desemprego no país. Acompanhe. O IBGE divulgou dados da última pesquisa que mostram a queda do número de desempregados no Brasil.
Esses números se referem aos meses de abril, maio e junho e confirmam que o percentual recuou para um dígito percentual. Esse percentual está agora em 9,3%, com um número de aproximadamente 10 milhões e 100 mil desempregados. Esse número ainda é considerado alto, mas é o menor para o trimestre já registrado desde 2015. A mesma pesquisa do IBGE constatou que, nesse período, 3 milhões de brasileiros conseguiram emprego com carteira assinada. Já o número de brasileiros ocupados, trabalhando na informalidade, foi de 1 milhão e 100 mil. Analistas estimam uma desaceleração da geração de postos de trabalho no segundo semestre. É que a melhora do emprego no primeiro trimestre foi motivada pela reabertura econômica e a retomada do setor de serviços. Para os mesmos analistas, esse setor irá perder força por causa da combinação de inflação, juros altos e riscos políticos em ano eleitoral. Mas é bom lembrar, né? Os mesmos analistas não previam a retomada do emprego constatada agora pelo IBGE. E aquela coisa, a economia muda, né, gente? A cada mês você tem um prognóstico diferente. Então a gente está antenado nisso daí. E a cada mês a gente vem e atualiza essas informações. Deixa eu dar um bom dia aqui para a dona Marinalva, que está falando que está chovendo agora no Recife. E a Marlúcia foi lá e sapecou dizendo o seguinte, que em Recife está chovendo desde ontem à noite. Isso é bom, hein? Aqui não tem chuva faz tempo, gente, uma chuva boa, assim, prolongada. A Neuza também está com a gente pedindo para pedir um abraço para a turma lá de Nova Ubiratã, no estado do Mato Grosso. Beijão, Neuza, obrigado pela companhia. A Regiane também está com a gente, está falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Beijão, Regiane. E também a Maria Helena acompanhando a gente lá... Aracaju, Sergipe. Seguinte agora, vamos falar de tecnologia e vamos falar também de como o mercado de trabalho está se abrindo para as mulheres que estão interessadas em entrar nesse mercado que até então era só de homens. Pois é, gente, reportagem que a gente mostra para vocês. Taca-lhe pau. De lixo eletrônico a bijuterias, ou melhor, bijutex. É uma atividade desenvolvida por mulheres que buscam aprender a trabalhar com a tecnologia. A gente começa o nosso curso falando de um tema que é de interesse de muitas mulheres e também de gerar renda. O projeto se chama Tech Girls. Foi criado em 2017 pela Gisele. É um negócio de impacto social, focado na empregabilidade através da inovação. Começou, com a vontade de uma forma retribuir uma dificuldade que eu tive na minha carreira, e que eu tive que fazer uma migração para a área de tecnologia. Eu percebi que elas estavam também tendo essa dificuldade e sem uma mão para amparar. Então, a minha ideia é realmente poder acolher essas mulheres e mostrar que tecnologia não é para assustar, e sim é para vir e para fazer parte do nosso dia a dia, como elas têm visto hoje no nosso curso. O Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Dos 52 milhões de empreendedores no país, 30 milhões são mulheres. A dona Miriam é uma delas. A autônoma trabalha com artesanato e seu interesse pelo curso é de aprender a vender seus produtos pela internet. Eu procuro fazer cursos, sempre procurei, de artesanato, que eu gosto, pintura de tecido, e como eu gosto de mexer na internet, eu quero aprender mais para conseguir vender os meus artesanatos pela internet. A Bijotec é só o começo do curso. No segundo módulo, elas aprendem a trabalhar com as redes sociais e também com vendas pela internet. Depois, a montar e desmontar o notebook. E por último, no módulo mais avançado, elas aprendem a trabalhar com desenvolvimento de software. As mulheres podem optar em fazer o curso completo ou alguns módulos, mas quem entra aqui sai preparada para o mercado de trabalho. Prontas para sair no mercado de trabalho e começar a procurar vagas, começar a aplicar os conhecimentos que elas estão aprendendo aqui e começar até a ver coisas um pouquinho mais avançadas. Porque a gente passa aqui, a gente quer dar uma base para elas, uma base bem forte, para que elas consigam ir atrás das áreas que elas querem ir. A Daiane está na reta final do curso e já se sente preparada para mudar de área. Ela trabalhou por 8 anos como corretora de imóveis. Hoje, já se vê como uma profissional da tecnologia da informação. Hoje em dia já estou investindo em mais cursos, já estou investindo em inglês, já estou fazendo amizade com pessoas da área para mim saber o que fazer, o que seguir, quais são as melhores áreas, as melhores oportunidades. E durante a formação, elas ganham
ganha um notebook para trabalhar em casa. Eu não imaginava que uma dor pessoal pudesse ser algo tão comum entre outras mulheres. Mas quando eu vejo a empolgação, o interesse das meninas, elas estão, assim, apesar da dificuldade que foi para mim, que tem sido para elas não desistem porque elas sabem que a carreira de tecnologia tem muita oportunidade e certamente é presente e futuro. É o que eu falo sempre, gente, não é vergonha nenhuma não saber lidar com tecnologia atual. Por isso que a gente sempre fala, pergunte para as pessoas que conhecem, você sempre vai ter uma pessoa, um sobrinho, um neto que vai poder te ajudar. Isso não é vergonha, não é do seu tempo. É fácil a gente compreender as gerações de agora que entendem mais do que a gente. Afinal de contas, elas cresceram habituadas a lidar com isso. Nós não, vamos ter que aprender do zero. E isso, conhecer, adquirir conhecimento, não é razão para ter vergonha. Pergunte sempre. Eu lembro disso sempre em sala de aula, porque eu tinha um professor bom, uma barbaridade, que ele sempre falava, não vá com dúvida para casa, levante a mão e faça a pergunta sempre. E isso eu levo para a vida. Se eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto. Não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu acho até um baita de um sinal de humildade. Deu? Deu. O Evangelizar em Forma desta terça-feira termina aqui. Voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Agora você fica com o programa Com a Palavra, tá bom? É bem rapidinho. Uma abençoada terça-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!